Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Queria convidar você a me ajudar a turbinar essa live. Essa live promete. Queria dizer para você, vai aqui no aviãozinho aí, ó, no direct aí e manda para todo mundo, convida a turma aí, porque essa live vai ajudar muita gente a construir sonhos, construir planos e entrar numa nova dimensão dos seus ministérios e dos seus negócios. Então vai chamando a galera aí, vai mandando aviãozinho, me ajuda aí. Vai na sua rede social aí, ó, e manda esse recado para todo mundo dizendo, ó, é agora, vai começar a, a oportunidade de ouvir um dos maiores empresários do mundo digital do Brasil aí. Kaká é empresário e ele é esposo da cantora Simone, né, da dupla Simone e Simaria, e ele tem uma empresa que faz o controle digital de grandes nomes do mundo digital, como Whindersson Nunes, Lucas Neto, entre outros. Então hoje a gente vai falar sobre segredo dos negócios, segredo da conquista, e vamos falar também do mundo digital, associar essas coisas todas. Acho que vai ser uma live bem, mas bem interessante para você que quer empreender e vencer na vida. Então vamos lá, vamos mandar ver, vamos chamando aí os amigos, chamando todo mundo que você conhece. Vai lá na sua rede social, amigo Kaká, para a gente começar esse bate-papo. Já está entrando aí. Fala, meu Fala, meu querido. amigo. Tudo Tudo bom? bom? Rapaz, que honra, hein? Rapaz, saudade de você, daquele bate-papo gostoso lá Ó, em esse final de semana Boituva. faltou você. Foi bom Boitu... lá, viu? Comemos Ah, muito, achamos mas muita graça. mas para ir naquele lugar lá, tem que emagrecer uns 3 quilos, Cacá. Senão a gente não aguenta. É pesado. Eu tenho um amigo que ele sempre foi muito exagerado com comida, sabe? E depois que eu conheci o Jonatas, eu vi que meu amigo não era exagerado. O Jonatas é muito mais. Mas glória a Deus, né? Eu sempre digo assim, Deus, ele dá pra gente muito além do que a gente necessita, que é pra gente poder compartilhar com o próximo, né? É Quando alguém verdade. diz assim, não tá dando certo, eu disse assim, mano, me fala uma coisa. Tu tem carro? Eu disse assim, cara, eu tenho um carro. Eu disse assim, tu tem esposa? Eu tenho uma esposa. E quantos filhos? Um filho. Então são 3 pessoas em casa, é isso mesmo. Teu carro tem quantos lugares? Ele disse 5. Eu disse, tá vendo? Deus te honra te dando 5 lugares, porque é para saber que ele te dá além do que tu necessita, que é É para tu verdade. poder honrar o próximo, né? É E o verdade. Jonathan é desse jeito, ele é aquele cara fantástico que quando ele, assim, gosta de ter gente por perto, né? E foi através dele que eu conheci você e estou muito feliz aqui de estar participando hoje. Bem, gente, todo mundo já conhece o Cacá, mas se alguém ainda não conhecia o Cacá, deixa eu apresentar o Cacá. O Cacá é um empresário muito bem sucedido nesse campo digital, marketing digital, eventos e muitas outras coisas. O Kaká hoje ele realmente tem tido um êxito muito grande. Alguns nomes muito fortes do Brasil trabalham com o Kaká. Estou falando de Whindersson Nunes, Lucas Neto. No meio gospel também já tem alguns nomes, né? Como David Leonardo e Thiago outros, Brunet. Thiago Brunet. E o Kaká, ele tem uma vida independente, mas ele também é esposo da Simone, da dupla Simone e Simaria, que também tem a carreira dela. Então, os dois são um casal de gente bem-sucedida. Aí Deus une dois bem-sucedidos, dá esse negócio todo aí, abençoado. É o que Ele eu se falo, né? converteu. Na verdade, assim, o bem-sucedido, você falou tudo. Primeiro é porque tem Deus, né? Hoje eu falei sobre isso. Eu disse que felicidade e sucesso é algo muito individual e relativo, porque às vezes o que significa para mim não significa para o próximo. Eu digo todo dia de manhã, na minha primeira oração, é falar para Deus que assim, não se afaste, não me afaste da tua presença e nem tire minha família. Se eu tiver esses 2 pilares, o resto você pode arrancar. Eu começo tudo de novo do zero, tendo vocês dois, e faço tudo de novo. Perfeito. E uma coisa, Cacá, a gente passou aquele final de semana junto, acho que foram 3 dias, comendo até quase morrer, Jogamos uma e bola. jogando futebolzinho. Ó, já vi que a Verônica e o Jonas estão aí na live. Já vi os Ah, dois estão na aí se live, é? manifestando. Então, Olha, Verônica e Jonathan, a gente ama vocês demais. Vocês são amigos que demais. promovem a unidade de outros amigos.
Todo mundo que está perto do Jonas e da Verônica acaba fazendo amigos que se tornam pessoas amadas pela gente. Eu cheguei lá, Isso. os amigos do Jonas lá do Brás, tudo me tratando com o maior carinho, maior amor. Por quê? Porque o Jonas fala bem de mim, então já Ele une. é um amigão, cara. Ele é Agora, fantástico. uma coisa que eu percebi, Cacá, convivendo com você naqueles dias, assim, é, vocês são brincalhões, são risonhos e tal, despachados. Olha o João tá mandando abraço aí. Chama! Mas, Ele gosta de falar assim, chama! chama. É, Verônica na área também. Mas uma coisa que eu percebi é o quanto vocês realmente têm temor a Deus. A gente fez um momento de culto lá, um momento devocional, e a gente percebe pessoas que amam a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. É, essa aproximação de Deus, ela se deu pela criação, ela se deu num momento que você estava procurando respostas, foi uma dificuldade da vida. Como que o Kaká e Simone tiveram essa aproximação de Deus? E porque não era necessidade de dinheiro, não era necessidade de sucesso, que isso vocês já estavam recebendo. Difícil em reconhecer que é Deus que está permitindo. Como é que Na foi verdade, isso? sim. Hoje, quando eu paro para analisar, pastor, até os meus 27 anos eu fui católico, né? E minha família, minha mãe é católica, meus pais são católicos, meus irmãos, toda a minha família. Eu sou o único evangélico da família. Mas a gente aprendeu dentro de casa que não existe religião. Deus é um só, independente de onde de qual religião ele seja, né? Seja católica, evangélica, a gente se respeita mutuamente. Minha mãe vai muito na igreja evangélica também, porque ela adora os cultos. E nos meus 27 anos, que foi quando eu casei, um pouquinho antes de eu casar, eu vinha passando por um processo de mudança. Né? O meu testemunho, é porque a gente não vai ter tempo de contar ele todo aqui, mas eu vou dar uma resumida. Eu morava no interior do Ceará, que se chamava Sobral, e eu tinha meio que todos os meus relacionamentos. Eu sempre fui um cara que gostava muito, me apaixonava muito fácil, mas eu, de alguma maneira, eu era um cara danado, vai. Gostava de sair escondido, festa, farra, mulher, bebida, tudo que não prestava na vida. Só não fiz matar e roubar, graças a Deus. Mas muitas coisas eu me envolvi em momentos errados, mas eu digo que tudo é um aprendizado, né? E até meus 27 anos eu era assim. Então eu estava sentindo um processo de transformação, porque até um dia desse, olha que negócio engraçado. Eu tenho 34 anos, faço 35 anos que vem, mas até semana passada o Thiago Brunet me ajudou a me livrar de um trauma. Porque nesse processo de transformação dos 27 para os 28 anos, um pouquinho antes de eu casar e conhecer mesmo a Simone, eu já não conseguia ver o dia amanhecer. Porque todas as vezes que eu vi o dia amanhecer, aquilo me trazia um trauma por conta do mal-estar que eu tinha de sair de uma festa, 5 horas da manhã, de uma sexta-feira, onde todo mundo estava tendo uma vida normal, indo trabalhar, eu estava indo totalmente no contrário, na contramão do que as pessoas comuns faziam, que eram Perfeito. trabalhar no dia a dia. E eu comecei a passar esse processo de transformação. Então eu bebia quinta, sexta eu já não bebia, sábado eu saía, tal, segunda-feira eu estava depressivo. Era sempre assim. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda eu estava depressivo. Passava a semana mal, me recuperava, na sexta estava bem, saía de novo e assim continuava. E nesse processo eu conheci uma menina, uma missionária, que ela começou a falar de Deus para mim. Então assim, durante 27 anos da minha vida eu conheci a igreja, eu fiz a renovação carismática, carismática, crisma, primeira comunhão, fiz tudo isso. Só que eu não tinha um contato com Deus, uma intimidade com Deus. E eu passei a ter esse contato quando eu conheci Simone. Porque Simone, mesmo sendo cantora secular, mesmo sendo uma cantora, a Simone ela sempre se posiciona de uma coisa que eu acho fantástica. Eu sou fã dela, incondicional da pessoa dela, quando ela diz: eu trabalho no mundo, mas eu não pertenço a ele. E isso é muito verdade, porque assim, a gente no dia a dia, a gente não escuta música secular, apesar de eu gostar, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não tenho música que eu não gosto, eu gosto. Mas o nosso dia a dia é escutando música gospel, louvor, dentro de casa, na cozinha, na hora do almoço, na janta. A gente tem nosso momento de café da manhã de oração, quando a gente acorda, a gente ora junto com o nosso filho, na hora do almoço, na hora da janta. Antes de dormir, o meu filho só dorme quando ele vai lá para o nosso quarto, a gente fica de joelho e ora junto. Então, assim, a gente tem uma comunhão com Deus. E Simone tem isso desde os 3 anos de idade. Porque mesmo ela vindo de uma família tradicional católica também, Simone já andava com a saiazinha, e a avó brigava muito porque ela queria ir para o culto
E ela diz assim, vó, ajeita minha saia aí que eu quero ir pro culto. E a avó diz assim, ó, você vai ter que orar aqui junto com Nossa Senhora, não sei o quê. E ficava aquela história, né? E durante todo esse tempo, ó aqui, quem chegou aqui. Quem tá aí? Ó, falou nela, tô falando de você, ó. Ô, Yeah! querida! Tudo bom? Como é que Que você tá, querido? saudade! Contando aqui. Você com 3 anos aqui, pondo a saia lá pra igreja. Aí tava contando aqui agora. Ô, Simone, esse homem é muito apaixonado em Oi. você, Simone. Ele é Eu muito mesmo. focado em Graças a você. Deus. Eu tô tentando fazer entrevista com ele, ele falou meia hora de você, nem falou dele ainda. É verdade. Aqui é um presente de Deus, meu. Vocês são um presente um verdade. pro outro. E ele conheceu Jesus a partir de você. Que bênção. Que presente. Foi isso mesmo. Ganhou E era isso que eu Jesus tava contando e a agora. mulher, hein, cara? Você é demais. Muito Não, feliz. e olha que negócio interessante. Quando eu conheci ela, ela disse assim, ó, eu sou evangélico. Eu disse assim, eu sou católico. E agora? Ela disse, não, eu vou para a igreja, você vai comigo. E quando você for para a sua, eu lhe acompanho também. E ela me levou primeiro. E no dia que eu pisei na igreja, no primeiro dia, eu não tinha entrado na igreja evangélica. Eu pisei, eu chorei do começo ao fim do culto, sem Caramba. parar. Assim, de forma incontrolável. Chorava, chorava, sem saber explicar. Presente, O né? porquê, sem saber. E o pastor, assim, nunca me conhecia, ele chegou e disse assim, ele me abraçou, ele disse assim, eu estava esperando sua chegada aqui, porque Deus me avisou que você vinha hoje. Meu E Deus. a partir dali eu aceitei Jesus no primeiro dia e tá aqui, ó, isso aqui é promessa de Deus também, ó, na nossa Cara, esse vida, ó. aí é fera. Fala, amigo. Tudo bom? Lembra do pastor? Ele jogou bola com a gente? Você é muito Pastor lindo, Jonas? cara. Você é muito Obrigado. lindo. Papai e mamãe capricharam. Conta pro pastor, antes de dormir, o que é que a gente faz? Todos os dias? A gente só pode dormir depois que o quê? Vai calar. Deixa de fazer careta. Não pode dormir antes sem fazer o Fala quê? aí, cara. Sim? Toma banho. Tomar banho e o que mais? Sem tomar banho. E o que mais? E Cacá, falar com quem? E falar com quem? E falar com... Oi, bicho. Fecha a Tá porta, ganhado. papai, que o papai tá na live. Fecha a porta. Então, assim, aí Papai, fecha a porta pro papai, por favor. Vem, amor. Vem, que senão não pode ser barulho. Então, a gente pegou e, assim, a partir daí eu comecei a ter realmente uma comunhão com Deus. Não, Comecei a Jack, solta. conhecer... Ei, papai tá aqui. Vem cá, peraí, se não der tchau, coisa. irmão. Amor, chama ele, Sônia. Jack. Aqui é o cachorro tá aqui agora. Onde é que tá com o Ele tá com carinho? o carrinho doente. Peraí. Isso é Pastor, família. rapaz, porque é só alegria. É o cachorro com o carrinho. É na cachorro, boca, é o filha, é menino mulher. que Isso entrou. é família. Simone, vou Oi, emagrecer querido. uns 3 quilos pra gente ir lá na casa do João de novo, tá? Que senão não dá pra ir lá, não. Não dá Dá não, não. senão não dá mesmo. Senão a Dá marreta não, cai é do carro. pesado lá. Eu não aguento, não. Lá é forte demais. Rapaz, esse final de semana eu fiz um propósito de jejum e oração 1 mês sem arroz. Refrigerante eu ia tomar de 1 mês, vou fazer 2. Sem refrigerante, sem hambúrguer, que eu sou apaixonado. E eu tirei o arroz esse mês, que é a coisa que eu mais gosto. Quando eu chego lá, ele tinha baião de 2, arroz com farofa Arroz com e galinha. arroz de galinha. Eu disse, pronto, Meu Deus. agora me ferrou. Meu Não, Deus do céu. Então, assim, é provação de Deus para ver realmente se eu vou escorregar ou não. Enquanto ele não come, eu vou comer. Não, Mas graças a Deus consegui aguentar. eles têm um prazer, eles estão ouvindo a gente aí, eles têm um prazer de servir, que é muito gostoso isso, né? Eu amo muito eles, a vida deles. Eles são muito especiais pra gente. Nós passamos o Presente Natal mesmo. juntos. Uma amizade muito abençoada ter eles com a gente. Eles são demais. No E eles Natal, gostam demais de você também. A gente sempre tá junto, a gente fala de você. Não, eu pago a eles para falar bem de mim. Ó, vou dar um dinheiro aqui. Agora, me diga uma coisa, Cacá. Você encontra a Simone, Tá. ela é cantora do meio secular, apaixonada por Jesus, te leva para a igreja, você se converte. Mas esse Cacá Isso. que chega na vida da Simone, ele chega com muitos vícios de vida. Sim, Foi muito difícil esse ajuste de vida? foi. Nem foi difícil, nem foi fácil. Mas a partir do momento que eu entendi realmente, comecei a entender o propósito de Deus para mim, Deus foi tão maravilhoso, pastor, que assim, Deus começou a trazer à minha memória momentos que eu tive que foi livramento mesmo, de coisas que eu achava que era coisa do dia a dia, normal, de eu estar no meio de uma festa
e eu tomando aqui uísque, Red Bull, e meu coração palpitar, e eu ter, tipo, tava tendo um taquicardia lá para ter uma parada, e não tive, e assim, e em oração, Deus me mostrou que aquele dia, aquele momento, ele disse assim, ó, ali eu te salvei, ali eu te dei uma nova chance, né? Eu tiro muito que hoje essa pandemia, às vezes assim, Deus botou para parar o mundo. Não, Deus permite as coisas acontecer para que a gente, como quem diz assim, ó, isso aqui é minha última chance para vocês se renderem, é meu último aviso, e eu sei que muita gente não vai sair melhor disso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair transformadas depois de tudo isso. E assim, todo andar com Deus, para mim, foi muito prazeroso e muito difícil. Porque a gente sabe que cada vez que a gente se entrega mais para Deus, o inimigo ele vem tentando assim te derrubar de alguma forma, né? E tentando te dar uma rasteira. Mas é isso, estou firme, é um dia de cada vez, uma luta de cada É vez. isso aí. E eu aprendi que todas as vezes que eu levo um escorregão na vida, que eu levo uma topada, quando eu confio em Deus assim plenamente, aquela ansiedade, aquele medo sai do coração e tudo se resolve. A gente não pode esquecer, Cacá, que a vida, ela não é só o nosso destino. Ela tem as Não. estações para o destino. E cada estação permite que a gente tenha quedas. Mas na queda eu posso ter um Sim, aprendizado. Na queda eu posso descobrir um lado meu que eu não conhecia. Na queda eu posso descobrir isso, um apoio de alguém que vai me ajudar na queda, que vai me ensinar como ajudar alguém no futuro. Ou seja, nas estações rumo ao destino, a gente tem lições mais eficientes e necessárias do que no próprio destino. Porque o destino, cheguei. sim. Cheguei. Mas é nessas estações que a gente vai sendo burilado, trabalhado, lapidado. Então, eu sempre digo, um empresário me disse essa semana, pastor, eu ainda tenho algumas tentações. Eu falei, e eu também, e todos Todo nós mundo, estamos todo no dia. processo de aperfeiçoamento e isso é natural. Agora, me Você diz sabe, uma você sabe coisa. uma estratégia que eu tive? Toda Ah, vez que eu sou tentado a alguma coisa, seja comida, o que for, Deus me ensinou a eu entregar a tentação. Tipo assim, eu estou sendo tentado, eu digo assim, Senhor, não me deixa ser tentado por isso. E parece que quando você pede, o negócio acontece ali na hora, sabe? Porque ele faz acontecer mesmo. Eu sempre digo sim, assim, tem cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus faz, né? Deus é tão perfeito, assim. Eu sou muito apaixonado na história de Jesus, de Deus, porque eu sei da transformação que teve na minha vida, eu sei perfeito. de onde Deus me tirou, né? Do fundo do poço mesmo, de ter falido já e ter começado tudo de novo. E Deus só disse assim, eu acho que Deus falou para mim assim, você só vai ter o que eu quero que você tenha no momento que você estiver preparado. Não me pede nada que você não esteja preparado para ter, administrar. E administrar, quando eu falo, não é de forma financeira, mas assim, não me peça nada na sua vida que você não possa dar conta, né? Perfeito. E Deus é tão perfeito que ele torna a gente co-participante do mundo. O livre-arbítrio é algo que nem a graça de Deus muda, porque ele é quem criou. Então eu tenho o direito de escolher as minhas escolhas, mas eu não tenho o direito de escolher as consequências das minhas escolhas. Se eu estou num Perfeito. prédio de 10 andar e eu escolher pular, eu não tenho como no meio do caminho simplesmente dizer, opa, eu estou arrependido, eu quero voltar. A minha consequência é morrer. Mas eu estou lá em cima, eu tenho o direito de não querer pular, porque Deus me deu esse direito, né? Então as pessoas elas têm que saber o caminho a escolher. Assim, o meu caminho que eu escolhi, né, foi honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar a minha família. E dito isso, eu tenho tido assim aquela paz que não é a paz que o mundo tem para me dar, mas a paz que só Deus tem para me dar. Perfeito. Agora, Paz de espírito, né? você quando conheceu a Simone, você já trabalhava nesse ramo de marketing digital? Fala um pouco do seu trabalho e me fala um pouco sobre os segredos do sucesso, que hoje você consegue atrair os principais YouTubers do Brasil, nomes renomados, querem trabalhar contigo. Eu mesmo já te ofereci alguns nomes bons e você ainda Uhum. não pegou. Porque Eu ainda você... falei, conversei. Hã? Eu ainda cheguei a conversar. Pois é, porque você é seletivo e, por exemplo, só para falar aqui para as pessoas, eu ofereci para ele dois nomes de pessoas que têm um potencial incrível. Mas o Kaká é tão seletivo na empresa dele que ele falou assim, pastor, eu vou avaliar qual é o potencial que eu tenho de preparar alguma coisa para esse perfil que você está me oferecendo. Kaká,
qual é o segredo? Fala um pouquinho da sua empresa rapidamente e me fala o segredo do sucesso empresarial em tempos de mundo digital. É assim, pastor. A Nonstop hoje ela é a maior agência de influenciadores da América Latina. Nós, não em números, mas principalmente, além de números, mas também em resultados, em qualidade, porque a gente não busca quantidade, a gente busca qualidade. E quando eu falo qualidade, não significa que quando a gente não pega um talento, não significa que ele não seja uma pessoa que tem um talento, que tem uma qualidade. O nosso trabalho é pegar um diamante bruto e lapidar. Então a gente pega o talento, porque por trás de qualquer artista, por trás de qualquer youtuber, por trás de qualquer influenciador, quem quer que seja, você tem que ter um bom escritório para administrar a sua carreira. Porque há 5 anos atrás, quando a Nonstop começou, e a Nonstop, por incrível que pareça, não começou comigo. Eu peguei já a Nonstop com 3 anos de vida, né? Me tornei sócio dela com 3 anos já. E a Nonstop, ela nasceu há 5 anos atrás, com outros sócios meus, que ela começou a gerenciar a carreira do Whindersson, de outros, do Felipe Neto na época, e de outros artistas também, onde o youtuber naquela época ela é tido como algo preconceituoso. Hoje o YouTube é visto como profissão, porém ainda tem muitos influenciadores que banalizam essa profissão, né? Por isso que tem gente que não leva a sério alguns youtubers ou influenciadores. Eu não falei mais YouTube, influenciador, porque hoje todo mundo, boa parte deles são multiplataformas, então não só está no YouTube. Sim. Muitos nasceram no YouTube como o Whindersson, mas o Whindersson ultrapassa hoje 100 milhões de pessoas nas bases das redes sociais dele, entre Twitter, Instagram, YouTube, né, Facebook. Nossa. É muita gente. Então, assim, mas hoje ele é um artista completo, porque o Whindersson é um cara que nasceu no YouTube, perdeu o canal com 1 milhão de inscritos, foi hackeado, começou tudo do zero de novo, hoje ainda é o maior youtuber, né, o segundo maior canal do Brasil, só perde por Condzilla, mas é o maior youtuber. É um cara de números extraordinário, mas o Whindersson não é só um youtuber. O Whindersson tem 42 milhões de pessoas no Instagram, mas o Whindersson não é só um Instagram. Ele tem lá 16 milhões de pessoas no Twitter, mas o Whindersson não é só um Twitter, porque ele tem mais 12 milhões de pessoas no Facebook. Só que o Whindersson não é só plataforma, porque ele está dentro do Netflix. Tem 4 projetos aprovados para o próximo ano, que a gente vai lançar 2 filmes dele lá e mais outro show. Então ele não é só Netflix, porque o Whindersson também tem um programa de TV fechado no Multishow, que é o Zone. O Whindersson hoje é o maior influenciador com marcas de publicidade na história, né? Fatura mais de 20 milhões por ano em marcas. Então, assim, isso estou dando exemplo dele como um dos maiores, mas eu vou dar vários. Você pega o Tirolipa, né? O Tirolipa, que era um palhaço de circo, filho do Tiririca, e hoje é o segundo maior humorista do Brasil, faturando milhões por mês. Um grande case que a gente também tem de sucesso, Jéssica N, Rafael Cunha, enfim. Se eu for citar aqui vários nomes, própria Simone mesmo. A Simone, a gente está construindo também a carreira dela no digital. O canal dela é um dos canais de maior crescimento hoje no Brasil. E, assim, a gente faz a administração da carreira dele. Só que eu sempre digo o seguinte, o artista, ele tem um talento dele, e tem uns que acabam enlouquecendo, e na hora que ele enlouquece, ele se acha Deus e se acha autossuficiente em tudo, né? Onipotente, ele acha que é o centro das atenções. Sim. E aí é nesse momento em que você tem que ter cuidado para não estar no penhasco, que as pessoas que você acha que são seus amigos são as pessoas que estão te empurrando para você cair do penhasco. Eu digo muitas pessoas, nunca acredite 100% em tudo que as pessoas concordam com você. Porque quem concorda com tudo que você fala não gosta de você. Eu sou uma pessoa que, assim, eu prefiro que as pessoas me odeiem pela minha verdade do que me amar por uma falsidade que eu não tenho. Então, se é para me falar algo que vai contra os meus princípios, os meus valores, eu prefiro não falar. Sim. Então, eu sou um cara que eu sou muito verdadeiro. Eu falo a real, gosta de mim, vai gostar sabendo da minha verdade. O artista, ele é dono do barco. Eu sou o capitão. Né? Mas se ele quiser afundar o barco, pode afundar. Eu vou pegar meu bote, vou pular fora. E assim tenho feito. E a empresa hoje, a gente seleciona muito o que a gente vai fazer. Porque, assim, tem muita gente de talento e a gente não quer quantidade. A gente chegou a ter quase 40 influenciadores, 38 influenciadores. Hoje a gente tem em média 16 influenciadores, 16, 17, mas são pessoas que a gente trabalha multiplataforma, porque não é mais quantidade, é qualidade. Dentre eles tem o Whindersson, tem Tirolipa, GK, Rafael Cunha, Padre Fábio de Mello, tem David Leonardo, tem Thiago Brunet, Thiago Nigro, que é o Primo Rico, enfim, então, vários outros, que eu não vou nem ficar falando, senão eu vou pecar e quando se alguém estiver assistindo aqui vai me cobrar depois que eu falei. Mas assim,
Então a gente tem um case muito grande, mas são pessoas que a gente acredita que a gente pode trabalhar com qualidade, né? E a Non-Stop ela faz esse trabalho de agenciar a carreira. Mas eu acho que o grande segredo para você ter uma carreira de sucesso, ela está em ouvir. Porque assim, o artista ele pode ter o talento do mundo. Se você não souber onde colocar o seu talento, como vender o seu talento, como produzir um conteúdo que as pessoas vão gostar, aquilo ali não vai ter resultado de nada. O Brasil tem milhares de talentos, mas muitas pessoas não têm a oportunidade. E muitas vezes uma oportunidade de ter um bom escritório por trás. E eu falo assim, eu falo da Non-Stop, mas existem muitos outros grandes escritórios bons também de agenciamento de carreira que fazem muito sucesso e que tem grandes cases de sucesso também. A Non-Stop é mais um, é o maior, né? Eu falo porque eu estou defendendo minha bandeira, mas tem Claro. muitos grandes escritórios com muitos bons influenciadores também. E é basicamente isso que a gente faz, multiplataforma. Hoje a gente tem uma empresa também chamada Ensinança, que é uma aceleradora de cursos, onde a gente desenvolve infoprodutos, né, cursos online em plataforma digital. A gente tem a Delbon também, que é um app de descontos, que a gente está lançando em Palmas agora com o Índice, com a Simone. A gente tem a Lobby, que é uma empresa de marketing esportivo focada só em jogadores. E milhares de outras coisas. Estamos desenvolvendo também uma plataforma Rapaz, agora. é É muita muita coisa. coisa. Me Mas a diga gente uma vai dando um coisa. passo cada vez. Me diga uma coisa. Quando você está fazendo o agenciamento da carreira de uma pessoa e você olha para aquela pessoa, você vê o potencial que ela tem. Quais são os primeiros passos para alguém organizar a carreira? Quais são os primeiros passos para falar, eu quero atingir esse objetivo? Quais são os primeiros passos? O que vocês fazem no início para falar assim, olha, vamos chegar em tal lugar? Me dá uma visão de um planejamento de carreira. Tem um monte de gente ouvindo aqui agora, tem pastor te ouvindo, missionário te ouvindo, tem empresário te ouvindo. Eu quero começar, Cacá, eu quero planejar meu sucesso. Qual é a dica que você me dá? 1, 2, 3 dicas. O que você falar, a gente vai pegar. O sucesso, ele não tem uma receita de bolo, onde você vai fazer e vai realmente garantir que você vai atingir. Eu sempre costumo dizer que isso começa no seu tipo de conteúdo. Primeiro, você tem que determinar que tipo de conteúdo você quer fazer na sua rede social. Você não pode fazer tudo. Porque o teu público, você nunca vai atingir um público que consome tudo. E eu tenho minhas preferências do que eu gosto de assistir na rede social. Eu gosto de seguir pastores, eu gosto de ver cantores gospel, eu gosto de ver sobre marketing digital, eu gosto de ver sobre finanças. Mas tem outros segmentos que eu não me interessa, não é que eu não gosto, mas não me interessa ver. Sim. Toda vez que você foca em algo, em um tipo de conteúdo, você tem um planejamento de alguma coisa que você queira fazer, aquilo ali começa a ser o primeiro passo que você vai dar. Segundo, sua rede social. Você tem que entender, depois que você determina o seu nicho que você vai atuar, você tem que entender o seu público. E a forma de entender o seu público é interagir com o seu público. As pessoas têm várias ferramentas dentro da rede social, mas elas não sabem como utilizar essa ferramenta. Por exemplo, você tem o Instagram. O Instagram tem os stories. E muitas vezes a pessoa quer... eu vou fazer só um adendo aqui. As pessoas, quando quer entrar na internet, eu costumo dizer também outra coisa. Cuidado com o que você quer, porque a internet é uma terra que ninguém pisa. Você não sabe quem está do outro lado do telefone, né? Hoje a gente vive uma geração de haters. As pessoas atacam por qualquer motivo, qualquer que seja, a pessoa simplesmente por ela fazer algo. E se a gente for tirar lá da antiguidade, se você for pegar 2000 anos mesmo atrás, Cristo, Jesus tinha haters. Se a gente for puxar para os tempos de hoje, hate significa ódio, né? Herodes era um hater de Jesus, né? Os fariseus, os escribas. Mas eles não queriam falar dos dons de Jesus. Eles não queriam falar das coisas boas de Jesus. Eles queriam um escorrego de Jesus para poder condenar ele em alguma coisa. Os haters são isso na internet hoje. Então, antes de você entrar na rede social, se você querer virar um influenciador, saiba que você está pisando em uma terra onde você, em algum momento, você vai ter seu hate e você vai ter alguém esperando escorrego seu para qualquer coisa. Então, assim, foca muito no que você vai fazer. Que tipo de conteúdo. Cuidado para você não pisar na bola. Porque tem gente só esperando escorrego seu para poder puxar o pano assim e mostrar o buraco que você vai se enfiar. Conhecer o público. Fazer perguntas para o público. Interagir. Tem regras, tem assim... Não são regras, mas tem técnicas, tem dicas que a gente dá, por exemplo, na rede social, que poucas pessoas sabem, não todas,
mas que funcionam muito. Por exemplo, você determinou seu nicho, você começou a entender seu público, né? O Instagram ele tem uns analíticos onde ele fala toda a parte demográfica, a faixa etária, qual o tipo de sexo que segue, a região, enfim. Você pega a região por idade por região, o percentual, quanto é o percentual de homem, quanto é o percentual de mulher. A partir do momento que você vai entendendo esses números, você vai criando um funil, você começa a entender o seu público melhor. Outra dica que a gente sempre dá é você utilizar as ferramentas, perguntas e respostas, interage com o seu público, né? Quando a gente vai postar uma coisa, faz um teste. Você que posta muito conteúdo bacana. Quando você for postar um conteúdo, escreve o texto que você tem para passar a mensagem e vê quantas pessoas vão interagir. Num próximo postagem, você vai postar uma coisa e você vai terminar o que você tem escrito fazendo uma pergunta. As pessoas que responderem, você vai responder com outra pergunta. O algoritmo do Instagram, ele faz uma mudança, que é onde ele entende que você interage com sua comunidade. Pastor, só muito. Filho, baixa isso aí, filho. Baixa um pouquinho. Ele não quer baixar, ele prefere sair. Só baixar, pai. Fecha a portinha, tá? Então, quando o Instagram, a partir do momento que você interage com o seu público, o Instagram ele começa a entender que você é alguém que engaja com sua audiência. Isso muda o algoritmo e o Instagram passa a te oferecer mais para as pessoas. Então, ele vê que você entrou, você comentou, alguém comentou algo seu, você respondeu, a pessoa voltou novamente na sua base para poder comentar. E isso o Instagram entende como se fosse uma rede engajada. E quando você faz perguntas e respostas, você entende, tipo, que tipo de conteúdo vocês querem que o pastor Josué faça aqui? Vocês querem que eu fale sobre provérbios, que fala de finanças? Vocês querem que eu fale sobre a caminhada de Jesus, sobre propósito? De que vocês querem que eu fale? A partir do momento que você vai vendo essas perguntas e respostas, essas enquetes, você vai começando a entender qual tipo de conteúdo seu público quer ver. Perfeito. Porque você, por exemplo, o Padre Fábio, olha que coisa legal. O Padre Fábio, ele faz muita coisa engraçada. E tem muita gente que começa, mas é um padre, não pode se posicionar. Mas ele é engraçado no dia a dia dele. Ele é um cara muito sério, uma pessoa maravilhosa, é um grande amigo que eu tenho, né? Mas ele é um cara engraçado no dia a dia dele e ele entendeu que o público que segue ele é um público mais jovem, mais descontraído, que gosta também de ver algo engraçado. Então, ele entende que aquilo ali engaja com o público dele, ele conhece o público dele. É por isso que ele faz tanto sucesso na rede social também. Além de ser um padre bonitão, né? O Whindersson contou uma piada no show, que ele brinca, que ele diz assim... ele diz assim, cara... Cuidado com essa piada do Whindersson, hein? Não. Ele diz assim, cara, a mulher vai casar e chega pro marido e diz assim, mas meu filho, eu quero casar com o padre Fábio de Mello. Assim, casar com o padre Fábio, como quem diz assim, eu quero que ele celebre isso, né? Assim, eu quero casar com o padre Fábio. Aí o cara olha e diz assim, mas quem é que não quer casar com o padre Fábio de Mello? O cara faz crossfit. A gente brinca muito com ele. Mas assim, além de um padre, ele tem um lado artístico dele, porque ele é cantor, ele é compositor, é um influenciador digital também, claro. E ele tem esse lado também. Então, ele entendeu o público dele. Então, a partir do momento que você usa todas as ferramentas que as plataformas têm para você, é uma das formas que você tem de engajar o seu público com você, entender o seu público. Esse é o primeiro passo. Segundo, nunca achar que você é autossuficiente em tudo. E isso serve para o dia a dia das pessoas, não somente para artista. Né? Saber que todo mundo precisa de todo mundo. Eu não cheguei onde eu cheguei, e ainda tem um chão pela frente. Eu sempre digo assim, eu não sou ninguém ainda. Eu tenho muito chão para caminhar. Mas onde eu cheguei, onde eu consegui chegar, foi porque pessoas também me ajudaram. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, o grande fiasco de qualquer artista, qualquer influenciador, é o ego. Então, a partir do momento que você acha que esse é autossuficiente, ali você está começando a descer a ladeira. E às vezes ali pode ser uma coisa... Eu posso citar milhares de exemplos, que eu não vou citar nomes, mas de influenciadores e artistas, né, que tomaram decisões erradas, se comportaram de maneira errada, e a internet não perdoa. E a internet não perdoa. Então, esse, para mim, é um dos primeiros passos, assim, primordial para você começar uma carreira de sucesso, seja qual for. Ter foco, definir um nicho, ter foco, engajar com seu público e entender sua audiência. E que adianta eu ser um empreendedor, eu ser um cara que fala de marketing digital, eu ser um cara que fala para influenciadores, se eu não conhecer o mercado, se eu não conhecer meu público. Eu tenho que ter autoridade, né?
E a autoridade ela é gerada através de estudo. Então, estuda sobre o que você quer falar, sobre marketing digital. Tem muita coisa legal na internet. Eu sou um cara que gosta muito de ler. Então, eu nunca entro num debate com quem quer que seja ou para falar de qualquer assunto sem antes ter estudado o assunto. Eu gosto Sim. muito de ler. Então, isso é uma coisa constante do meu dia a dia. Leitura, informação, isso ajuda muito também. Qual é, qual é o futuro das empresas que não estão engajadas no marketing digital e, e qual é a possibilidade de um empreendedor muito simples, uma pessoa montei uma lojinha, ele tinha um capital inicial não muito grande, montou a lojinha dele. Qual a possibilidade de uma pessoa usando o marketing digital realmente chegar a um grande patamar, se tornar um grande empresário hoje? O mercado já está saturado, ainda tem muito nicho para crescer. O que você me diz? A internet é agora que está começando. Por incrível que pareça, as pessoas se deram conta que existe rede social agora. Por exemplo, depois da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e, por exemplo, você viu a explosão que foi as lives, né? A primeira live, tantos mil, a segunda, milhões, a terceira, não sei quantos milhões. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter conhecimento da rede social mais porque elas tiveram mais tempo para estar em casa. Uhum. Foram duas coisas. As pessoas, tem muita gente que viu que a internet existe e viu que tinha mulher dentro de casa ou marido dentro de casa, ou vice-versa. Porque o dia a dia consome tanto as pessoas que você acaba não percebendo as coisas que estão ao seu redor. A internet, ela passou a aumentar o consumo em quase 40% após a pandemia. 40%. Olha a quantidade de É pessoas muita coisa. que não consumiam internet. Então, praticamente dobrou a quantidade de pessoas que acessam a internet. As pessoas estão consumindo conteúdo. Elas estão com sede de conteúdo. Né? Quando você está Eu sempre digo que assim, qualquer pessoa, marca ou empresa que não estão dentro do digital, da internet, não tem o marketing digital, é Sim, como a água para o nosso corpo humano. Se você ficar sem beber água, você sobrevive alguns dias, não sobrevive? sim. Mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Quem não se Perfeito. inserir nesse mercado, vai chegar uma hora que vai morrer. A Amazon está aí para provar isso. Ela foi criada na bolha da internet, né? No momento de maior crise, né? Mas ela fez o que todo mundo foi na contramão de outras empresas. Enquanto grandes livrarias abriam grandes lojas com grandes despesas, a Amazon foi lá, criou um produto online para venda de livro online, explodiu hoje é a maior empresa do mundo. O Bezos é o cara mais rico do mundo. As ações dela, para você ter noção, é disparadamente a maior. Você chega a R$ 1.600 uma ação. Então, Caramba. assim, ela é quase 100 vezes maior do que muitas outras, né? Mas por quê? Porque ele bebeu água limpa. Eu digo que passarinho que acorda cedo sempre bebe água limpa. E você tem que escolher, você quer beber água limpa ou quer beber água suja, né? Então, assim, as empresas, elas descobriram isso agora. Por quê? Imagina, eu que sou um empregado, um trabalhador, um funcionário de uma empresa, eu descobri que eu me tornei inválido após a pandemia. Por quê? Eu queria trabalhar, eu não podia porque minha empresa estava parada, o meu patrão mandou eu ficar em casa, eu recebi aviso prévio, fui demitido, fiquei desempregado no momento que eu achava que estava tudo ok. A internet ela tem muitas opções para as pessoas que possam trabalhar na internet. E as pessoas passaram a descobrir isso. E muitas pessoas passaram a ganhar a vida na internet, sem Sim. depender somente do seu trabalho, até tendo uma renda extra. Tem vários cursos que fazem isso. Tem muitos cursos ruins, mas tem muitos cursos bons que mostram que as pessoas podem realmente ter uma renda extra trabalhando na internet. É empresa do mesmo jeito. Aqui eu sempre dou um exemplo aqui nas lives que eu faço, que eu achei fantástico, que foi um cara aqui em São Paulo. Ele tinha um restaurante com mais de 20 garçons. Sucesso o restaurante dele, na região de Jardins. E chegou a pandemia, o cara ia ter que demitir todo mundo. Só que o cara não tinha. Olha que negócio doido. O cara não tinha serviço de delivery no restaurante dele. E quando se chegou uma pandemia, que você tem que fechar as portas, que você não pode mais receber cliente, o que é que você faz? Cara, estou perdido. Eu tenho que entrar no delivery, mas peraí, mas eu não tenho delivery. Mas como eu vou fazer se eu ainda tenho que contratar as pessoas? Olha a ideia que o cara teve. Pegou os 20 garçons dele, todos que tinham habilitação de moto, colocou eles vestidos de garçom, eles faziam a entrega do restaurante na casa da pessoa e serviam na bandeja como um garçom mesmo, fazendo o trabalho dia a dia. Isso fez o faturamento do cara dobrar. Meu Deus. Então, assim, ele jamais imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessa.
Um dia desse, o governador do Ceará estava fazendo uma live, e no meio da live, o cara, espertamente, ele chegou e botou lá, disse, galera, eu vendo torresmo em tal canto, meu telefone é tal, quem quiser fazer encomenda, pede. Pastor, o cara no mesmo dia não conseguiu vender. Esgotou tudo que ele tinha. O cara criou um Instagram, começou a divulgar e aquilo ali explodiu. Então o cara vende, olha, o cara vende torresmo, toicinho, pela internet. Aí você vai dizer assim, qual o limite? Cara, não tem limite, o cara Não vende tem limite. torresmo pela internet. Entendeu? Então, empresa que não tiver inserida no marketing digital vai morrer. Você vê, hoje o Dave, né? O Dave é um grande exemplo disso. O Dave hoje é o maior canal cristão do mundo. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas é influenciador. Cara, olha a quantidade de pessoas que esse cara atinge. São 30 milhões por mês. O alcance é muito grande. Né? Qual a possibilidade de um pastor ou de qualquer outro representante, né, de qualquer entidade religiosa que seja, católica ou evangélica, de alcançar 30 milhões de pessoas se não for através da internet? É difícil, né? Na É nossa difícil você igreja, quando veio a pandemia, nos assustou um pouco, né? Pô, não posso mais culto presencial. Uhum. Então agora o culto é online. Cacá, a gente foi para dentro. Eu estava em Portugal, eu tinha 17 pregações em 13 dias. Uma agenda enorme. E aí o que aconteceu? Eu voltei às pressas, consegui uma passagem, voltei, preguei naquele domingo. Na terça-feira, reuni com o meu pessoal e falei assim: gente, a partir de hoje nós somos uma igreja online, esquece presencial, vamos pensar online. Cacá, eu posso te falar que em 3 meses nós avançamos 3 anos na igreja, É isso em aí. muita coisa. Hoje, um culto, muitas vezes eu tenho 7.500 pessoas me ouvindo. É isso aí. Num culto, eu tinha 3.500 dentro do culto, 3.600 num culto. Hoje, nesse mesmo culto, eu tenho 7.500 pessoas, 8.000 pessoas nesse mesmo culto me ouvindo. Porque não são links, são pessoas. Então, a gente fez uma média de 2, 3 pessoas Isso que eu ia aproximadamente dizer por agora. link. Então, deu 8.000 pessoas. Isso Eu que eu ia falei, dizer agora. cara, aí no outro culto, mais 6.000 pessoas. No outro culto, vai. Então, é um negócio doido. Domingo passado, só decisões por Cristo na internet foram mais de 100 decisões. Que Num legal. culto. Fantástico. Não, nos cultos de domingo. Uhum. Então, pela internet, num domingo, você tem de decisões que você muitas vezes não teria no templo. Sim. Então, não tem como privar isso. Aí eu fico pensando, você pega um missionário hoje e você coloca o missionário, ele fala a língua do índio tal. Aprender a língua indígena não é para qualquer um. Vai lá, querido, fecha ali para mim. Não é tão simples. Agora eu pego um missionário desse, eu vou lá nas tribos indígenas que falam a mesma linguagem, aí eu vou lá, boto um telão. O missionário da casa dele em São Paulo, ele pode fazer culto todo dia na tribo, na língua dos caras. Por quê? Uhum. Porque já tem internet em um monte de lugar, via satélite, e o 5G está vindo aí para contemplar o mundo inteiro. E eu vou além. Eu vou te dar outro exemplo que muitas pessoas não percebem. Quando você faz um culto online, eu vou te dar um exemplo aqui. Por que o Dave, por que a gente roda o Brasil todo com o Dave em teatros, em grandes casas de show, em arenas? Por que você faz isso, Cacá? Tem muita gente que ela tem um preconceito de não querer ir na igreja. Eu não quero ir na igreja católica, eu não Verdade. quero ir na igreja evangélica, eu não quero frequentar a igreja. Mas eu estou aqui sedento a ouvir a palavra de Deus. Quando você faz isso, numa rede social, eu estou falando do Sim, exemplo do David viajando, mas quando você faz isso no culto online, você está atingindo também pessoas que não vão na igreja. perfeito. Porque tem muita gente que não vai na igreja, mas assiste o culto através da internet. E através da internet, através da rede social, através do culto online, você começa a desmistificar muitas vezes alguns preconceitos ou etiquetas que a pessoa botou na igreja, no pastor tal, ou na fulano, que o fulano vive no mundo, mas está dentro da igreja.
Mas a igreja é um hospital mesmo, né? A igreja só tem pessoas doentes lá dentro. Verdade, Eu digo assim, cara, você tá indo para a igreja, tá indo achando que tem gente perfeita, não vai não, porque lá tá todo mundo imperfeito. Quem tá lá tá buscando melhorar mesmo. E o culto verdade. online, ele faz isso. Ele faz com que você consiga atingir pessoas que não querem ir dentro da igreja. O mundo digital, ele é algo que tudo tem que estar inserido. Eu dei o exemplo do cara do torresmo. E se eu dissesse assim, cara, dá para vender torresmo na internet, as pessoas iam achar graça da minha cara. Mas eu estou dando Sim. um exemplo de um cara que conseguiu vender e vende muito em Fortaleza. Entendeu? Então, assim, é um universo de possibilidades incríveis. Né? Você faz o culto hoje, só que aí você faz o culto de domingo. Só que você tem, aí tem um culto de cura e libertação, você tem um culto dos casais, e você vai criando novos cultos, né, novas transmissões online com determinados temas, que isso vai trazendo pessoas que estão interessadas naquele tema. Você vai fazer um Eu, culto sobre casais e vai ter casais que às vezes estão casamento destruído, que não vai numa igreja, muitas vezes com vergonha, mas assiste um culto. o que que a gente fez? Eu chamei todos os líderes de ministério da igreja. Primeiro eu chamei minha equipe, falei, ó, somos uma igreja online, vamos pensar online, vamos ver equipamento, o que está faltando para melhorar, porque eu entendi já na primeira semana que o online era meu complemento. Naquele momento passou a ser o meu fundamento. Ou eu, antes, se eu tivesse um culto, e aí eu ia perguntar no final do culto, recepção, tá legal? Pô, foi jóia. Criança, foi legal? Tudo bem. Como é que foi a parte da iluminação? Tranquilo. E a segurança? Beleza. E o online? Ih, pastor, tivemos um probleminha no online. Eu ia falar, pô, vou tentar melhorar. Agora, agora eu vou chegar e falar assim, como foi o online? É a primeira É isso coisa. aí. É É isso. fundamento, não é mais complemento. É Mas fundamento, aí, exatamente. então nós fizemos isso. Mas uma segunda coisa que a gente fez foi o seguinte: eu chamei todos os líderes do ministério, da igreja, família, jovens, crianças, falei: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês agora são produtores de televisão. Como assim, pastor? Produzam conteúdo para a internet. Cacá, temos um culto de família, falando só sobre família toda semana. Temos culto jovem online, culto de adolescentes online, tem brincadeira, tem jogo, tem não sei o que lá. Temos um culto kids, domingo, 3 horas da tarde. Gente pra caramba assistindo. Então, assim, a produção de conteúdo se tornou uma coisa natural. Agora estamos produzindo um seriadozinho, tipo a Malhação da Globo, que ensina o mal, vamos Perfeito. ensinar o bem. Entendeu? É isso Nós aí, estamos, mas é isso. nós estamos inventando A coisa. criatividade, ela não tem limite para dentro da internet. E eu sempre digo o seguinte, bons conteúdos, eles não têm prazo de validade. Se você é o que eu falo, é você focar no que você quer fazer, né? Não adianta você querer fazer tudo que você não vai conseguir. Se você foca no que você quer fazer, por exemplo, você tem uma igreja, você tem os seus fiéis, você tem toda uma comunidade que vive acompanhando tudo que você faz. Nada melhor do que você gerar conteúdo para essas pessoas, porque as Sim, pessoas te seguem, elas te seguem por duas coisas. Eu sempre falo assim, ó. Um artista, ele te segue, ou a pessoa segue um artista, ou por ser fã do artista, ou por simplesmente admirar o trabalho dele. Mas quando eu falo ser fã, eu falo ser fã admirando a pessoa dele, ou então simplesmente o trabalho. Tem muito, por exemplo, jogador de futebol. Eu tenho muito jogador de futebol que eu admiro o trabalho, o cara como um craque, mas não enxergo como um artista, não sou fã da pessoa, né? Você, como pastor, você tem fãs. E quando eu falo fãs, são seguidores, pessoas que você tem uma autoridade enquanto um pastor, enquanto uma pessoa que representa eles. E as pessoas estão ansiando consumir conteúdo. Eu estou aqui todo domingo esperando, cara, o que é que o pastor Josué vai me fazer no domingo agora? Porque a palavra da semana passada foi fantástica. Eu assisti deitado na minha cama com minha mulher e meu filho do lado, assistindo uma TV. Quem imaginaria que você não. Apesar que todo mundo quer aglomerar, e assim, eu tô morrendo de saudade de entrar dentro da igreja, que a não, você atmosfera é ouviu mesmo a diferente, minha né? pregação de domingo? Oi? Você ouviu mesmo a minha pregação de domingo? Não, Ouvi, foi só... ouvi, Ouviu? Ah, que ouvi. legal. Então, assim, quando a gente. Eu tô morrendo de saudade de entrar na igreja, porque assim, a atmosfera da igreja é diferente, né? A comunhão não tem igual. Mas você gerar conteúdo diariamente para as pessoas, você está dando um alimento para elas. Perfeito. E isso é na igreja, isso é no comércio, né? Isso é para um cara que faz social media, enfim. É N possibilidades. A internet, eu digo, é uma terra que a gente pisa,
que a gente não, que não tem como andar nela, não tem como pisar nela, mas a gente vive sem saber quem está do outro lado da tela. Então, às vezes uma palavra que você usa aqui na internet, você tem um alcance gigantesco, como você falou. Tinha 2.000 pessoas, mas se você levar em consideração 3, 4 pessoas que possam estar dentro da casa assistindo o culto, a gente está falando de 8.000 pessoas, então o alcance é muito grande. Aí você, Cacá, mas eu preciso largar o que eu já faço aqui no dia a dia da igreja mesmo, sem ser na internet? Não, você pode ter os dois. O convencional ele não vai deixar de existir. As pessoas vão ter vontade de ir para a igreja. Mas no dia que as pessoas não puderem, você está dando a opção de ter o culto Sim. também. Você fazer o culto quando voltar aos cultos. Já voltou, acho, não? Já voltou. Semana passada no Rio foi liberado, né? Tudo. Sim, a gente já está com 3 semanas. Não, 3 semanas foi liberado tudo mesmo. está liberado há 5 semanas. Eu voltei a 3. Tá. Porque eu pensei, eu não posso voltar sem oferecer 2 coisas: segurança para quem vem e a mesma Sim. qualidade para quem está em casa. Então a gente Sim. demorou 2 semanas a mais. E você atende o convencional e atende o digital. Então as pessoas Sim. que não podem ir para a igreja estão dentro de casa e sendo abençoadas da mesma forma. Então, assim, é o que eu te falei. Você me perguntar, Cacá, quem não está na internet, com certeza, quem não está no digital, tem prazo de validade. A internet, ela é algo que, assim, daqui a pouco vira lei. Todo mundo exige. Qual é a primeira coisa que você pergunta? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai num restaurante. Você chega no restaurante, você tem um cardápio gigante. O que a primeira coisa que você faz para perguntar pro garçom? Tem Instagram? Porque você quer ver as fotos no Instagram dos pratos para não precisar ler aquele cardápio gigante. Sim. Simone é uma. Simone vai no restaurante. Já vai passando ali, pô. Ontem a gente foi no restaurante, assim, como é o nome do Instagram daqui? Primeira pergunta que ela fez. É tal e tal. Ela foi abrir o arroba. Eu quero esse prato, eu quero esse. Entendeu? Verdade. Então, assim, a internet, ela faz parte da vida das pessoas mais do que nunca agora, e ela não pode deixar de fazer parte, porque em qualquer empresa, qualquer pessoa que não estiver dentro do marketing digital da internet, fecha as portas, com certeza. Cacá, você sabe que o nosso destino final é o céu. Quando a gente entrega a vida a Cristo Jesus... Eu espero que o meu gente... seja também. Eu tô na bênção aqui todo dia, tentando conquistar meu lugar lá. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente não precisa ter mais dúvida, porque 1 João 5 vai dizer: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, é uma coisa já adquirida. O apóstolo Paulo não tinha dúvida nenhuma. Por isso que em Filipenses 1, versículo 23, ele vai dizer lá claramente: para mim morrer é lucro. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Então, destino final é o céu, mas nós temos estações aqui na Terra e temos destinos aqui na Terra, cumprimentos de propósitos aqui na Terra. Como Cacá e Simone, que têm reverberado de forma forte, de forma conquistadora no mundo secular, como que vocês veem essa inserção e essa aceitação? Vocês são muito amados, porque vocês são divertidos. A gente vê que vocês se amam, vocês são uma família de verdade, não tem fake, sabe? Porque tem muita gente que é fake também, que a internet também tem muita mentira. Sim, muita. E quem convive com vocês, Jonathan e Verônica, eu tive aquele final de semana, a gente percebe aquela coisa gostosa, pô, tem um casal aqui, tem uma família. Como vocês acham que Deus está trabalhando essa oportunidade, visibilidade de vocês no mundo para levar o amor dele? Eu sempre falo assim, que Deus, ele trabalha o amor, Deus dá dons de diferentes formas, né? Deus me deu o dom como um cara empreendedor. Deus deu o dom a Simone como uma cantora. Por exemplo, Simone é uma cantora que canta no mundo, mas não pertence ao mundo. E sempre no show dela, a Simone, ela canta um louvor. E assim, eu tenho certeza, ali você tem 10, 15, 20 mil pessoas no show, eu tenho certeza que na hora daquele louvor, ela tocou alguém. Deus Sim. utilizou da vida dela, né? Para tocar alguém. Deus utiliza do jogador de futebol, numa declaração que seja. Deus utiliza do Tirulipa, que é um palhaço, um humorista, e no final do show ele canta um louvor e ele meio que ora para as pessoas. Então, assim, mesmo depois de um show de humor, no final, ele é um cara que canta um louvor. Então, ele alcança as pessoas. Deus dá dons para as pessoas alcançarem outras de diversas formas. É muito legal isso. Entendeu? Muito então, assim, a gente tem que utilizar da nossa influência para gerar valor nas pessoas.
Eu sempre digo assim, as pessoas, eu quero ser um influenciador, mas você vai gerar que tipo de valor? Você tem que gerar algo de valor para alguém. Não é só simplesmente você estar na internet. Qual o propósito disso tudo? Thiago Brunet me ensinou uma coisa diferente. Entender o propósito e viver o propósito são duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que acha que tem um propósito na vida e aquilo não é propósito. E o propósito de Deus muitas vezes é outra coisa na nossa vida. Então eu acho que Deus deu a oportunidade para mim, para Simone, para alcançar vidas para ele, né? A gente é ser humano, vai errar, a gente erra. Enquanto família, a gente, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito boa, eu, ela, o Henry. A gente é um casal junto, a gente vem de verdade na internet. O que a gente coloca aqui é realmente a nossa verdade. Mas a gente, por trás disso, também tem um casal que briga, tem um pai que dá a chamada no filho, tem um filho que Sim. vira e mexe, escuta um palavrão em algum canto e repete o palavrão, porque as pessoas, quando vê alguém na internet, elas acham que todo mundo é perfeito. E não existe perfeição. Todo mundo é imperfeito, né? Todo mundo é pecador. A palavra de Deus fala, né, que quem diz que não tem pecado nenhum já está pecando. É Porque você está verdade. mentindo, que nós somos pecadores, né? Então, assim, eu acho que Deus deu essas possibilidades para que a gente possa alcançar pessoas e gerar valor na vida das pessoas. E eu acredito que ainda é só o começo, a gente vai... Tem um propósito ainda muito maior por trás de todo o meu trabalho, por trás do trabalho da Simone, por trás do trabalho de muitos outros influenciadores que também levam a palavra de Deus, por trás da vida do Dave, do Thiago Brunet. E eu tenho certeza que Deus ainda vai potencializar muito esse alcance, porque na hora certa eu sei que a igreja vai se voltar para Deus. Amém. Bem, Cacá, a gente está com os minutos finais aí, eu queria te dizer uma coisa. A gente, no mundo, a gente pode acumular muitas coisas, a gente pode acumular dinheiro, a gente pode acumular amizades, a gente pode acumular respeito, aplausos, uma série de coisas. Mas a verdade é que a avaliação final da nossa vida, quem vai fazer é o nosso Deus. A Bíblia diz que existe um tribunal de Cristo, né? Ele é o nosso Senhor, é o nosso advogado fiel, mas ele também quer uma resposta nossa. Qual é o pai que não tem uma expectativa na vida de um filho? Quando você gerou um filho, você olha para esse menino lindo e você fala, poxa, eu quero que ele seja um homem vencedor, eu quero que ele seja um homem correto, um homem digno, eu quero que ele tenha uma família bonita, eu não quero ver ele encostado num poste bebendo com os amigos, eu não quero ver ele na prostituição, não. Então, todo mundo que ama tem expectativas. Sim. Deus com a gente é igualzinho. Ele tem expectativas na minha vida, ele tem expectativas na sua vida. Quando Deus te tirou daquele Red Bull com bebida, daquela coisa da noitada, daquela coisa de quinta, sexta e sábado, eu emendo um dia no outro para esquecer que a vida não é boa, e aí chega na segunda-feira não tem festa, eu caio na real, e aí eu me jogo no travesseiro e eu falo, cara, qual o sentido da minha vida? Eu não consigo resposta. Esse cara, Cacá, essa moça que vivendo no mundo, imagina quantos assédios e quantas coisas poderiam ter puxado a Simone para droga, para bebida. A gente vê tantos casos. Essa moça, encontrei esse moço com essas índoles se encaixarem com a aprovação de Cristo e constituírem essa família. Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que vocês já estão vivendo. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Vocês são muito especiais e a cada dia não sofram. Por quê? Porque a gente vai aprendendo. A gente comete um erro, fala, não pode isso não, é? E a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai mudando comportamentos, linguajar, atitudes e tal. Mas nunca percam o que vocês têm, que é essa transparência de vida, essa sensibilidade, porque é na transparência de vocês que as pessoas se identificam. E elas estão muito mais abertas para que vocês comuniquem a verdade de vocês. A maior verdade de vocês é que se não fosse Jesus, não adiantava nada. Não adiantava a casa, não adiantava o carro, não adiantava a família, não adiantava. Sem Jesus não dá. Né? Você viu que eu preguei domingo sobre a nossa insuficiência, né? Então, a nossa insuficiência. Nós não somos suficientes, cara. Nós não somos suficientes. E nunca vamos ser. Todo mundo tem um vazio do tamanho do amor de Deus, né? A gente... É o que eu falei, no meu processo de transformação, eu entendi que existia um vazio dentro de mim e eu procurava preencher ele no mundo. Na bebida, nas mulheres, na farra, no que fosse. Só que eu comecei a entender realmente o propósito de Deus na minha vida e minha vida só deu uma mudada. Se você me perguntar quando foi a virada de chave na tua vida,
Foi no dia que eu fui na igreja, lá na Videira, em Fortaleza, que eu pisei a primeira vez numa igreja e que eu aceitei Jesus. Ali sim foi a transformação da minha vida. Deus me deu uma mulher maravilhosa, Deus me deu um filho maravilhoso. Eu nem vou falar de trabalho, porque assim, aí é só consequência dos frutos, né, das sementes que eu plantei e lá atrás. Mas Deus, assim, tem me honrado e até às vezes eu me espanto e digo, Simone, olha que negócio doido. Olha onde a gente estava 7 anos atrás, olha hoje onde a gente está. E quando eu digo a gente está, não é casa, não é dinheiro, não é nada. Mas quando a gente senta ali no banquinho, aqui em frente, aqui em casa, no condomínio, a gente senta ali na grama, no chão, eu e ela, e vê o Henry brincar, aquilo ali eu nunca imaginei, eu não imaginava casar, não imaginava ter filho. E quando eu vejo que Deus me deu uma família tão perfeita, de tão perfeita a imperfeita. Olha que negócio doido. Minha família é tão perfeita que é imperfeita. Porque é através das imperfeições que a gente tenta ser melhor a cada dia. Cacá, amo você, cara. Amo Também, Simone, meu amo sua querido. família. Vamos combinar com o Jonathan esse encontro aí, pra gente Vamos botar estar as junto de conversas em novo. dia. Vou Vamos, fazer dieta a semana inteira e jejum. vamos. Para a gente E eu comer quero que bastante você, lá. e eu quero que você saiba que você tem um intercessor. Há Amém. pessoas Obrigado. que vão lá e se conectam para escutar a pregação que eu faço toda semana. Nós já temos mais de 20 mil visualizações dos cultos de domingo só na plataforma do YouTube, fora Facebook e tudo. Então, isso é muito legal, mas eu quero dizer para você assim que isso tudo é maravilhoso, mas se não fosse as amizades e o carinho que a gente recebe das pessoas, isso não valeria de nada. E eu sinto um carinho muito grande de vocês, sinto um amor muito grande de vocês. O Jonathan, a Verônica, que são amigos em comum que a gente Verônica, tem, já vi ela aqui. Apareceu. eles se sentem muito amados por vocês. Vocês têm essa característica. Não percam isso. E em breve a gente está junto para comemorar Se Deus e quiser. celebrar a nossa amizade e o nosso Deus, Vamos. tá bom, querido? Tamo junto, meu querido. Deus Paz, Deus abençoe. abençoe. Gente, quem Beijo não para segue todo mundo. Cacá, segue aí, porque esse cara é fera. Você vai aprender muito com ele. E segue o pastor também. E eu vou dar uma dica aqui, ó, para quem quer falar. A gente tem um workshop que a gente vai lançar, que é o algoritmo da influência. A gente realmente vai abrir a caixa preta através de um workshop onde a gente vai dar todo o passo a passo para as pessoas que querem transformar o seu negócio em algo digital. Agora vai começar uma live. É só entrar no Instagram, algoritmo da influência. E lá vai começar a live. Para quem quiser assistir também, entra lá agora que vai Vai ser começar uma live agora? com o meu sócio, com o Alex e com a Paula. A Paula era uma pessoa que trabalhava no Google, no YouTube, uma menina de projetos de branded content, que a gente contratou para a empresa e hoje ela vai dar uma aula na internet sobre branded Algoritmo da content. influência. Algoritmo da influência. Gente, vai pra lá Algoritmo que de vai influência. arrebentar. Entra agora lá. Querido, um beijo. Te amo. Beijo, Fica na pastor. paz. Também, meu irmão. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Tchau.